Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre o furacão Beril. E sendo assim, espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, nos últimos dias, a imprensa noticiou o primeiro furacão da temporada de 2024 no Atlântico Norte. Um furacão que, para surpresa da comunidade científica, atingiu a categoria F5, que é a categoria mais forte dos furacões. Não que furacões F5 sejam incomuns no Atlântico, não é isso. Porém, é incomum que se forme no mês de junho, no início de julho, porque estamos apenas no início do verão. E furacões com essa natureza, com essa categoria, normalmente se formam mais para o final de julho, agosto e setembro, quando então, em função do verão, as águas oceânicas estão mais quentes. Mas como a temperatura da água do mar do Atlântico Norte está acima dos padrões normais, isso acabou contribuindo para a formação de um furacão da categoria F5, que por onde passou deixou um rastro de destruição e até o dia de ontem, 11 vítimas fatais, o que nós podemos considerar que, em função do potencial desse furacão, foi até um número pequeno. Lembrando que furacões, além dos ventos muito fortes, eles são responsáveis por um volume de chuva muito grande, muito alto em poucas horas. Então, furacões por onde passam deixam inundações, deixam rastro de destruição e, consequentemente, também vítimas fatais. Então aqui nós temos a imagem do furacão Beril já passando pelas Antilhas, no Atlântico Norte. Aqui nós temos o olho do furacão, né, já bem configurado. Exatamente nesse dia ele atingiu a categoria F5, com ventos sustentáveis acima dos 253 km por hora, o que há de convir que são ventos extremamente fortes e com potencial de destruição enorme. Então são ventos que derrubam árvores, derrubam postes, redes elétricas, destelham residências, estabelecimentos comerciais, industriais, causam inundações, nesse caso as chuvas torrenciais, que se estendem por horas com grande volume, irão causar inundações, enfim. Então, esse furacão Beril, que foi justamente o primeiro furacão F5 a se formar prematuramente, precocemente no Atlântico Norte, no final do mês de junho e no início do mês de julho. Final do mês de junho, ele ainda estava, se transformando no furacão, ainda era uma tempestade tropical, evoluindo para a formação de um furacão. Aqui eu coloquei esse esqueminha, eu montei esse esqueminha para que vocês entendessem como se forma, na verdade, um furacão. Então, existem algumas condições que são consideradas essenciais para a formação dos furacões. Em primeiro lugar, a temperatura da água do mar tem que estar acima dos 26,5 graus, não pode ficar abaixo disso. Moçada, guardem na cabeça de vocês que furacões só se formam
sobre superfícies oceânicas aquecidas, onde a temperatura da água do mar se encontre acima dos 26 graus e meio. E, além disso, se forme sobre essa área um centro de baixa pressão, ou seja, que a pressão atmosférica caia de forma significativa. Então, o ar quente e úmido, que provém, logicamente, da evaporação e da irradiação de calor dos oceanos, então esse ar quente e úmido, levado pelas correntes ascendentes, aqui nós temos as setas, o ar vai subindo e, ao se resfriar, o vapor d'água irá se condensar, formando aquelas nuvens de grande crescimento vertical, denominadas cúmulos nimbus. E repare que no entorno da célula de baixa pressão, você tem um movimento giratório do ar, visto que, em função da formação dessas nuvens de tempestade e ventos procedentes de áreas onde a pressão atmosférica é mais alta e que se encontram nas proximidades da célula de baixa pressão, então vai criar as condições ideais para a formação de sistemas de tempestades que podem evoluir de uma tempestade tropical e se transformar num furacão. Enquanto essa tempestade, essa tormenta que se forma sobre o oceano estiver sobre águas aquecidas e a pressão atmosférica se manter muito baixa, nós teremos as condições para que esse tipo de tempestade se realimente, se mantenha ativo por vários dias. Às vezes você tem furacões no mar cuja atividade se estende por mais de 2 semanas. Até mesmo porque a velocidade de deslocamento de um furacão é muito baixa. O furacão se desloca a 15, 20, 30, 35, 40 km por hora. Então, por exemplo, para que ele possa percorrer 400 quilômetros numa velocidade de 40 km por hora, ele vai levar 10 horas. Então, essas condições de água aquecida, somada à pressão atmosférica muito baixa, cria justamente os elementos ideais para a formação das tormentas tropicais, das tempestades tropicais, que dentro do seu processo evolutivo podem se transformar em furacões e muitas vezes acabam se transformando em furacões, e por onde os furacões passam, como eu disse anteriormente, teremos um rastro de destruição e mortes pelo seu caminho. Aqui nós temos a temperatura das águas oceânicas. Essa tonalidade vermelha significa águas aquecidas, águas mornas, né? Quanto mais escuro o azul, mais fria é a água. Então, repare que as águas aqui na região do Caribe estão bem aquecidas, aqui no Atlântico Norte bem aquecidas nessa região, o que criou as condições ideais para a formação do furacão Beryl. Então, lembrando que o berçário dos furacões do Atlântico Norte se encontra exatamente aqui nas proximidades do continente africano, no arquipélago de Cabo Verde. Então, normalmente os climatologistas citam essa área como o berçário dos furacões. Aqui eu coloquei essa escala Saffir-Simpson para que vocês possam ver como são classificados os furacões de acordo com as suas categorias. Então, quando se diz que um furacão é de categoria 1, é porque os ventos sustentáveis situam-se entre 119 a 153 km por hora. Quando se diz que o furacão é da categoria F2, é porque os ventos sustentáveis oscilam de 154 a 177 km por hora.
Quando se diz que o furacão é de categoria F3, seus ventos oscilam de 172 a 208 km por hora, ventos sustentáveis. Quando se diz que o furacão é categoria F4, os seus ventos sustentáveis oscilam de 209 a 251 km por hora. E quando se diz que o furacão é da categoria F5, como foi o caso do Beryl, os seus ventos sustentáveis superam 252 km por hora. É bom frisar que o Beryl ele não se manteve na categoria F5 por muito tempo. Ele se manteve nessa categoria ali nas proximidades da Jamaica. E quando ele passou pela Jamaica, ele já estava mais enfraquecido, mas mesmo assim deixou um rastro de destruição, inundações, enfim. Aqui nós temos essa imagem para mostrar a vocês onde se formam os furacões nos oceanos. Lembrando que furacões eles se formam na zona intertropical oceânica, e essa bola amarela aqui indica o berçário dos furacões do Atlântico Norte. Não quer dizer que todos os furacões necessariamente vão se formar nessa área, mas muitos furacões que avançam em direção à América Central e América do Norte se formam exatamente aqui nas imediações da ilha ou do arquipélago de Cabo Verde. E as setas brancas indicam as direções que esses furacões podem tomar ao entrar ali no Mar das Antilhas, no Golfo do México e por aí vai. Aqui no Oceano Índico, os furacões são chamados de ciclones. Você observa que existem ciclones tanto acima da linha do Equador como abaixo da linha do Equador. Então isso é comum lá no Oceano Índico, até mesmo porque as águas aqui também são muito quentes. E lá no continente asiático, né, parte do continente asiático, sul-sudeste da Ásia, no Pacífico, os furacões são chamados de tufões. Então, tufão, furacão e ciclone constituem o mesmo tipo de tormenta ciclônica que se forma sobre o mar, sobre águas aquecidas que se encontram nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. Aqui nós temos a imagem do furacão Beryl, né, exatamente, né, no momento em que ele está deixando de ser uma simples tormenta tropical e se transformando num furacão F1. Repare, aqui você tem o Amapá, aqui você tem a Guiana Francesa, aqui você tem a República da Guiana, enfim, Suriname, está tudo aqui nessa área aqui. Repare que ele estava ainda bem afastado do litoral da América do Sul, mas esse furacão ele chegou também a causar chuvas torrenciais lá na Venezuela, que inclusive deixaram rastros de destruição e alagamentos, tá? E até mesmo vítima fatal. Aqui nós temos o Beryl, quando ele atingiu quando ele atingiu a categoria F5. Na verdade, ele estava se dirigindo para a Jamaica no momento em que ele atinge a categoria F5. Aqui você pode observar o olho do furacão bem configurado, né? E essa imagem, né, computadorizada, ela é muito bonita porque mostra com detalhe o centro da tempestade e a cor escura, as nuvens cúmulos nimbus mais altas, aquelas que conseguem se projetar verticalmente, podendo ultrapassar 13 quilômetros de altura. Aqui nós temos a trajetória do furacão Beryl, né? Repare a trajetória quando ele estava passando um pouco afastado do litoral da Venezuela, e aqui foi a trajetória calculada pela Administração Atmosférica Nacional, Administração Atmosférica Oceânica Nacional, o NOAA, que é o principal órgão de previsão de tempo dos Estados Unidos.
Após a passagem pela Jamaica, o Beryl ele perdeu força, tá? Mas ele atingiu aqui o México, a península de Yucatán, entrou aqui no Golfo do México e daí ele se dirigiu para o Texas, onde atingiu o litoral do Texas apenas como uma tempestade tropical. Então, como eu disse, após a passagem dele pela Jamaica, ele foi perdendo força, né? Foi sendo rebaixado a F4, F3, F2, F1, até voltar a ser uma tempestade tropical que adentrou nos Estados Unidos, ali naquela região do Texas, já com potencial de destruição pequeno, porém ainda com capacidade de provocar chuvas torrenciais de forma significativa. Aqui nós temos uma foto para mostrar a destruição do furacão Beryl. Existem várias fotos, né, do furacão Beryl, por onde ele passou. Essa imagem é repetitiva, repare o destelhamento, né, a destruição, porque são ventos muito fortes que mesmo esses países tendo construções que já são projetadas para suportar ventos fortes, mesmo assim o furacão ele ainda consegue deixar um rastro de destruição, prejuízos de bilhões de dólares por onde ele passou. Agora a gente chama atenção porque os cientistas estão dizendo que talvez no corrente ano teremos a maior temporada de furacões no Atlântico Norte até então registrada. Isso se deve não só à alta temperatura do Atlântico Norte, mas também à formação do fenômeno da Laninha, que influi direta e indiretamente no surgimento, na formação dos furacões. E como nós tivemos um furacão F5 prematuro, precoce, né, no final de junho, início de julho, então isso acende um sinal de alerta sobre a iminente possibilidade de fato, nós termos uma enorme temporada de furacões e, em função disso, muita destruição, muito prejuízo, perdas de vidas humanas e por aí vai. O mundo está passando por esse processo de transição climática, né? Estamos, inclusive, registrando recordes e mais recordes de temperatura, não só no ar atmosférico sobre a superfície, assim como na superfície da água do mar, e isso, de certa forma, vai influir com o passar dos anos no aumento da quantidade e da intensidade das tormentas ciclônicas, que nós chamamos aqui no Atlântico, quando se formam no Atlântico Norte, de furacões, e aqueles países que infelizmente se encontram nas rotas dos furacões vão acumular severos prejuízos, além, é claro, da perda de vidas humanas. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela forcinha, dê aquele like. Essa aula foi gravada no dia 7 de julho de 2024. Eu estou muito gripado, consegui falar, graças a Deus, mas a minha garganta está muito inflamada. Eu dormi muito mal essa noite em função da gripe, apesar de ter tomado a vacina contra a gripe, ter tomado a 7ª dose contra a Covid e tudo mais, mas vacinas apenas atenuam os efeitos da gripe ou os efeitos da Covid. Mas eu estou meio convalescente, até com uma dificuldade de raciocínio mais apurada, mas mesmo assim acredito que deu para o gasto. Valeu, moçada! Então, no mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!